Bom, quanto à natureza das ondas, nós podemos dividi-las basicamente em duas partes. Nós temos as ondas mecânicas, tá? Nós temos as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Bom, então, nós temos quanto à natureza essas duas classificações. O que nós vamos chamar de ondas mecânicas? Bom, pessoal, as ondas mecânicas, basicamente, nós entendemos elas como sendo a dependência delas existirem com base na existência em um meio, tá? Por exemplo, nós já falamos sobre as ondas sonoras, meio que já falamos sobre as ondas sonoras, né? E esse tipo de onda, ela só vai existir, ela só vai haver uma propagação de uma onda sonora se existir um meio, né? Quer dizer, o ar, quer dizer, a água, né? Tem que existir um meio, porque a própria natureza da onda necessita da existência de um meio, como por exemplo, aquelas ondas de pressão que a gente colocou no quadro anterior, daquele tubinho que a gente foi para cima, quer dizer, para um lado e para o outro, nós percebemos que aquela onda só se propagava porque existia regiões em que você tinha alta pressão, ou seja, grande concentração de moléculas, e regiões de baixa pressão, regiões com baixa concentração de moléculas. No caso, no nosso exemplo, era moléculas de ar, né? No caso, nitrogênio e oxigênio. Então, é bem isso, pessoal. Ondas mecânicas precisam da existência de um meio para se propagar, para existir, né? Enquanto as ondas eletromagnéticas, essa dependência, na verdade, é irrelevante. Elas não precisam de um meio para se propagar, tá? Bom, um exemplo é, por exemplo, a luz que vem do Sol até a Terra, né? Ela se propaga, ela consegue chegar do Sol até a Terra, muito embora entre o Sol e a Terra seja praticamente vácuo, seja praticamente inexistência de matéria, tá? Enquanto que as ondas mecânicas, elas não conseguiriam se propagar do Sol até a Terra. Ou seja, aquelas explosões solares, né, aquelas reações nucleares que ocorrem na superfície do Sol, elas certamente trariam um barulho até nós se as ondas mecânicas se propagassem do Sol até a Terra, o que não acontece. Então você talvez esteja se lembrando de alguns filmes de ficção científica, né, o mais famoso é o Star Wars, em que lá no espaço, né, acontecia algumas guerras, e essas guerras eram com base em armas, e essas armas emitiam som no espaço, à medida que elas eram utilizadas, o que na verdade não pode ser verdade, né? Porque as ondas sonoras, como eu falei para você, é um exemplo de uma onda mecânica e, portanto, elas precisam de um meio para se propagar, tá? Então, como exemplo aqui de onda mecânica, nós temos o som, tá? E como ondas eletromagnéticas, nós temos a luz. Certo? Eu só quero destacar para vocês uma coisa, pessoal. Essas ondas, nós vamos falar depois, né? Mas eu gostaria de adiantar aqui para vocês. Por exemplo, uma característica muito interessante das ondas eletromagnéticas é que todas elas, né? Elas possuem a mesma velocidade de propagação no vácuo. Por exemplo, a luz, ela vai se propagar com a velocidade de 300 mil km por segundo, aproximadamente, né? Da mesma forma que ondas de rádio, né? Micro-ondas, ultravioleta, que mais? Outro exemplo de onda eletromagnética, raios-x. Todas essas ondas eletromagnéticas, elas vão se propagar sempre com a mesma velocidade. E enquanto que as ondas mecânicas, destaco, tá? Mesma velocidade no vácuo, tá? No espaço vazio.
Enquanto que as ondas mecânicas, primeiro que elas não se propagam no vácuo, né? Segundo que dependendo do meio, você vai ter uma velocidade característica para o som, tá? Que vai depender diretamente da temperatura e das características do meio. Mas isso nós vamos deixar para depois, nas nossas aulas de acústica. Mas quanto à natureza, galera, é bem isso, beleza? Existe uma outra classificação que é quanto à dimensão da onda, tá? Eu não vou escrever, eu vou apenas falar porque é bem simples. E é basicamente o seguinte, nós temos as ondas unidimensionais, nós temos as ondas bidimensionais e as tridimensionais. As ondas unidimensionais referem-se ao fato de que, à medida que a onda se propaga, ela se propaga em apenas uma direção, tá bom? Um exemplo mais simples que eu posso dar para vocês é uma corda, né? Como a que eu coloquei aqui. À medida que você perturba a corda, ela vai se propagando em uma única direção, em um único eixo coordenado. Então, isso caracterizaria ela como uma onda unidimensional. Um exemplo de uma onda bidimensional. Bidimensional tem a ver com o fato de que a onda ela vai se propagar em duas dimensões, sei lá, no plano XY. Exemplo simples, nós temos, por exemplo, aquelas ondinhas que se formam quando você joga uma pedrinha em um lago calmo, né? Nesse caso, nós temos uma onda bidimensional, porque à medida que ela se propaga, você está formando circunferências em volta do ponto onde foi atingido pela água. Um exemplo de uma onda tridimensional, né? Nós temos o som, que se propaga em 3 dimensões. Aqui, ó, à medida que eu estou falando, o som está se propagando em todas as direções, tanto na direção X, quanto na direção Y, quanto na direção Z. Então, frente, lado e para cima, né? Nós temos, então, um exemplo de uma onda tridimensional. A mesma coisa a luz, né? A luz, à medida que ela se propaga, ela também se propaga em 3 dimensões. Então, nós temos basicamente esses tipos de classificação, tá, pessoal? O que nós vamos falar agora é sobre uma formulazinha muito importante, né, que vai nos acompanhar quando nós formos falar sobre acústica, tá? Ela vai estar lá no nosso estudo de cordas vibrantes. Então, nós vamos adiantar aqui para vocês, para nós podermos conhecê-la, né? E tentar caracterizar o que eu acabei de falar para vocês, né, quanto à natureza das ondas mecânicas, tá? Nós vamos agora aprender uma característica fundamental das ondas mecânicas, que tem a ver com a velocidade de propagação de uma onda mecânica, tá? Como um exemplo simples, nós vamos ver a propagação em uma corda. Bom, então vamos lá, ó.